Lord Vinhetro. Essa é uma figura que, olha, foi feita para provocar, para polarizar. Ele basicamente força o Brasil a se olhar no espelho cultural, quer a gente goste ou não do que aparece ali. Então, para a gente entender bem esse fenômeno, o nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa olhando para a persona caótica dele e vai até analisar o impacto real que tudo isso causa na nossa cultura. Ok, vamos começar pelo começo, né? Entender a estratégia por trás de todo esse caos. Afinal, por que ele faz questão de ser esse antagonista cultural? E olha, essa frase já diz tudo, né? Ela vai direto no ponto da estratégia dele. É usar uma metáfora bem chocante, escatológica mesmo, para dar um diagnóstico do que ele enxerga como uma nação, digamos, culturalmente constipada. Mas assim, essa provocação toda não é à toa, não é aleatória. Pelo contrário, é uma tática muito bem calculada. A ideia é justamente forçar uma reação, sabe? É exigir que o debate cultural suba de nível, que tenha mais rigor. E para fazer isso, o vinheteiro pega emprestado uma figura histórica muito interessante. O bobo da corte. Sabe aquela pessoa que podia falar umas verdades bem duras pro rei e sair ileso? Então, ele se transforma nesse personagem. Só que para a era digital, o papel dele é falar as verdades que ninguém quer ouvir pro rei, que nesse caso é o nosso establishment cultural. Tá, mas quem é exatamente esse rei que ele tanto critica? É o que a gente vai ver agora, definindo o alvo principal dos ataques dele, a tal da monarquia cultural. O alvo dele, então, é o que ele chama de estamento cultural e burocrático. Na prática, ele está mirando num sistema que ele vê como muito fechado, sabe, e muito dependente de grana do Estado, tipo a Lei Rouanet. Na visão dele, isso acaba servindo só para proteger uma pequena elite cultural. Aí que está o ponto central da crítica. Para ele, isso funciona como uma espécie de monarquia mesmo, toda protegida, onde uns poucos nomes, sempre os mesmos, dominam todo o espaço intelectual. E o pior, eles se tornam figuras intocáveis, que ninguém pode questionar. Ok, então agora que a gente já entendeu quem é o alvo, vamos ver como ele parte para o ataque, né? Como ele tenta, de fato, derrubar esses ícones que estão lá firmes nos seus pedestais. O ponto dele não é atacar por atacar. A ideia por trás disso é que, ao colocar essas figuras num altar, como se fossem sagradas, a gente acaba sufocando o surgimento de coisas novas, de produções com rigor técnico de verdade, que não conseguem espaço para aparecer e ser validadas. E essa frase sobre a bossa nova é um exemplo perfeito do método dele. Ele pega algo que todo mundo ama e desconstrói o mito. Ele tira a aura de gênio que surgiu do nada e coloca tudo num outro contexto, um contexto geopolítico. É uma outra forma de enxergar a história. E é exatamente assim que ele joga por terra essas narrativas que todo mundo aceita. Para ele, essa história das 16 horas de estudo do Jobim, por exemplo, é só marketing. É um discurso bonito para proteger o ícone no pedestal. No fim das contas, na visão dele, isso mais sufoca os novos talentos do que inspira de verdade. Pois é, e essa mania de desconstruir mitos leva a gente direto para o coração da crítica dele, a crítica estética. É aqui que a gente vê a grande batalha que ele propõe. De um lado, o rigor técnico. Do outro, a arte que ele chama de fezes, sem dó nem piedade. E usar essa palavra fezes não é por acaso. É uma ferramenta quase pedagógica. A ideia é causar um choque mesmo para tirar o público de uma certa letargia, de uma aceitação passiva do que ele considera medíocre. Essa tabela aqui resume bem o pensamento dele, né? Fica muito claro. De um lado, você tem o que ele considera excelência, piano clássico, técnica apurada, mérito. Do outro, a mediocridade. O funk, a MPB intocável, o cinema subsidiado, tudo aquilo que para ele depende mais de marketing e dinheiro público do que de talento de verdade. Ok, mas aí fica a pergunta, a crítica dele é só para destruir? É só terra arrasada? Bom, é aqui que a gente vai ver uma nuance muito importante nesse personagem. Porque a gente precisa se perguntar, né, será que para ele não se salva nada na arte brasileira? E é essa pergunta que faz a gente virar a chave, sair um pouco da desconstrução e começar a entender o que, afinal, ele considera excelente. E a resposta vem nesse momento bem raro, um momento de quase rendição, quando ele ouve Rindo da Saudade do Ulisses Rocha, a armadura de cético, de cínico, simplesmente cai. Isso é fundamental. Essa quebra de personagem mostra que o objetivo talvez não seja só destruir, talvez seja usar a demolição como uma forma de limpar o terreno, sabe? Para defender um padrão de excelência que ele acredita que se perdeu. Então, aqui a gente vê a dualidade do personagem de forma muito clara. De um lado, o crítico, o provocador. Do outro, o artista, o músico. E eles não são opostos, não.
São duas faces da mesma moeda. Cada um tem uma função estratégica muito bem definida nessa cruzada cultural que ele lidera. E tudo isso nos traz para a reflexão final. Afinal de contas, qual é o propósito de uma figura como essa? Qual o legado que um antagonista tão polêmico pode deixar? No fim das contas, o papel dele parece voltar sempre para aquela ideia do bobo da corte. É alguém que precisa chocar o reino inteiro, talvez na esperança de forçar o rei, o nosso establishment cultural, a finalmente encarar a própria nudez. E a grande questão que fica no ar, que o fenômeno Lorde Vinheteiro nos obriga a pensar é: essa atitude de quebrar ídolos, essa iconoclastia toda, ela é uma ferramenta que a gente precisa para a cultura respirar, para se renovar, ou é só uma força destrutiva que quebra tudo e não coloca nada no lugar? Fica aí a provocação.